Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Hoje eu já estava esperando mesmo poucos alunos, poucos estudantes, por ser semana de revisão e ainda por ser sexta-feira, então já era já estava esperando. E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Cansada, desanimada. Boa noite. Boa noite. Ainda mais hoje que é sexta-feira, né? Turma, eu vou terminar só a revisão rapidinho e aí a gente já encerra por hoje, né? Semana que vem é semana de prova, mas mesmo assim os professores estarão aqui, né, na instituição. Então, no meu horário de aula mesmo, eu vou estar aqui, tá? E qualquer dúvida se vocês não entenderam a questão, qualquer coisa, podem estar me perguntando. Mas não vai ter aula no Zoom, tá? Só para deixar esclarecido. Então, eu só vou estar aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem no privado, né? No Zap, pelo Zap. Mas no Zoom eu não vou estar, tá bom? Deixa eu. Então, vamos falar os alimentos que devem compor a nossa alimentação diária. Na quarta-feira, falamos o que é nutriente, né? O que é nutrição, o que são alimentos, o que são nutrientes. E agora a gente eu vou estar falando um pouquinho sobre o que deve compor aí a alimentação diária, né? A nossa alimentação. Então, vocês lembram, né, dessa pirâmide aqui? Então, essa é a pirâmide, é um equilíbrio alimentar, onde a gente tem vários grupos. E o principal, né, o primeiro grupo aqui são os carboidratos. Eles são essenciais, né, porque nos fornece energia para o nosso dia a dia, mesmo para a gente estar desenvolvendo aí as nossas funções durante, né, o dia. Depois temos, né, as frutas, os legumes, depois a carne, né, os derivados de leite, os grãos. E por último, que é onde a gente deve estar reduzindo, que são as gorduras, os doces, né, os açúcares. Esse a gente tem que estar reduzindo, né, reduzir o máximo aí que a gente puder. Os micronutrientes. Quem são esses micronutrientes? Eles são as vitaminas e os minerais. Então, o nosso organismo, ele precisa desses minerais e dessas vitaminas em quantidade menor, né, que se comparado aos macronutrientes. Então, os micro, o próprio nome já diz, né, micro. Então, quer dizer que o nosso organismo, ele precisa desses minerais e dessas vitaminas em pequenas quantidades. Então, uma das suas principais funções é facilitar as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, as vitaminas, elas são classificadas como como micronutrientes. Então, o nosso organismo precisa dela, né, em doses pequenas. São essenciais o quê? Para o funcionamento do corpo, porque participam aí do metabolismo, né, dos carboidratos, lipídios e proteínas. Então, pode apresentar variações da quantidade. Então, a quantidade equivale, né, conforme aí a idade, sexo, estado de saúde e também deficiência nutricional.
Então, se você sofre com deficiência nutricional, então a quantidade de vitamina que você deve ingerir durante o dia, ela é maior, né, do que uma pessoa que não sofre essa deficiência nutricional. Os minerais, que é um outro componente, né, dos micronutrientes, então eles são representados pelo zinco, cobre, cálcio, magnésio e ferro. Eles são nutrientes importantes para a produção de hormônios, a formação de dentes e ossos e a regulação da pressão sanguínea também. O excesso de ingestão, né, dos minerais pode causar intoxicação e também necessitar de ajuda médica. Então, é essencial, né, o uso desses minerais e também das vitaminas. Só tem que ir em excesso, pode estar provocando aí alguns sintomas, alguma intoxicação. Os macronutrientes, o nosso organismo, eles precisa de mais, né? De uma maior quantidade desses macronutrientes. Porque eles são nutrientes que ajudam a fornecer energia e o organismo ele precisa deles em grande quantidade. Então, como água, carboidratos, gorduras, proteínas. Então, esses são classificados como macronutrientes. As gorduras são os nutrientes mais importantes para o armazenamento energético e também fornecem isolamento térmico. Professora, mas gorduras, né, não é bom em excesso, tá? Em excesso, o nosso organismo precisa, né? Como o sódio. O nosso organismo necessita do sódio, só tem que em excesso pode provocar sérios danos, como também a falta, né, dele. Então, constitui componentes essenciais das membranas biológicas e são particularmente importantes para o desenvolvimento das estruturas cerebrais e também da retina. Os carboidratos, né, esses servem como energia para as funções aí do nosso corpo e para a realização de atividades físicas. Então, para quem tem uma rotina aí de atividades físicas, é essenciais que incluam aí na sua dieta carboidratos. São armazenados em forma de glicogênio, que são o quê? Combustível, né? Então, são armazenados aí no fígado e também nos músculos. A quantidade de carboidrato, então, depende, né, de pessoa para pessoa, criança, jovem, né, mulheres grávidas, idosos, que têm algum problema de saúde. Então, tem aquela né, quantidade de carboidratos que você pode estar ingerindo. Então, depende, né, de cada fase. Então, lógico que aquela pessoa sedentária, ela tem que ingerir menos carboidratos, né, do que aquela pessoa que faz exercícios físicos todos os dias. Temos também as proteínas, que são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. Estão presentes em alimentos de origem vegetal e animal. Então, contribui aí para a formação dos tecidos e são integrantes de várias reações metabólicas. Eles estão na forma de aminoácidos, tá? Então, as proteínas, elas assumem essa forma aí, né, dos aminoácidos. E são utilizadas na síntese de alguns hormônios também. Então, a quantidade de proteínas a ser ingerida, né, varia de uma pessoa, se uma pessoa ela é sedentária ou ativa. As proteínas, elas estão presentes em todos os tipos de carne, ovos, leite e derivados. Então, as pessoas que às vezes não comem carne, ela tem que estar substituindo por algo, né, por algum alimento ali que contém proteínas ali em sua forma. Eu conheço uma pessoa que ela não come carne e ela também passou a não comer ovos derivados de leite. E ela sofreu muito, deu uma anemia muito forte nela e ela teve que voltar, né, a comer esses derivados de leite, teve também que comer ovos, né? Ela só não voltou a comer carne.
mas ela passou muito mal. Os alimentos de origem vegetal, com exceção da soja, são incompletos em relação aos aminoácidos e necessitam de combinações de grãos e leguminosas para suprir esses elementos. Então, falamos dos micronutrientes, dos macronutrientes, né, da importância desses dois aí, né, desses nutrientes para o nosso organismo. E agora vamos falar rapidamente da água, que eu já, né, só lembrando que é só uma revisão mesmo. Então, a água ela é um solvente, né, um excelente solvente, e ela também ela é essencial à nossa vida. No interior das células, ela constitui o meio que permite a mobilidade de outra substância. Então, no interior da célula ali a gente encontra água e essa água ela ajuda aí na mobilidade, né, de outras substâncias, nutrientes, sais, íons. Então, ela ajuda aí nesse transporte, né, para as células, para parte de outra parte aí do nosso organismo, nosso corpo. Então, a água também ela transporta para fora das células substâncias tóxicas dissolvidas e que devem ser eliminadas do nosso organismo. E outra função da água é a regulação da temperatura corpórea e associada à transpiração. Então, a água também, né, ela ajuda então na regulação da temperatura, então, pela transpiração. Então, uma pessoa mesmo, um adulto, né, ela contém aí cerca de 60% da massa corpórea. Tem pessoas, né, tem pesquisas que falam que até 70% constituído aí de água no nosso organismo. Nas crianças, essa porcentagem ela pode chegar a 75%. E em pessoas mais idosas, essa porcentagem ela baixa. Diariamente eliminamos água por diferentes meios, pelos rins, que é o principal, né, na forma de urina, pelos pulmões, pela pele e também pelo sistema digestório. A água perdida ela deve ser continuamente, né, reposta. Então, você deve sempre estar ingerindo água aí para repor essa água perdida, principalmente para quem faz exercícios físicos. Com a falta de água, pode vir a ocasionar o quê? A desidratação. E isso é muito sério, né? Essa perda excessiva de água, ela é causada pela reposição inadequada ou por situações como diarreia, vômito, transpiração intensa, porque tem pessoas que transpiram muito. Então, ocorre ali uma perda de água. Sangramento, né, na mulher, principalmente aí por causa da menstruação. Então, vocês podem reparar que quando a mulher está nesse período, ela bebe muito mais água. Né? Então, ela sente mais sede. Por causa disso, né, que ela está eliminando também líquido, água do organismo. E então, ela precisa repor também. Ela pode provocar uma série de alterações indesejáveis, como fraqueza, dor de cabeça, perda súbita de peso, ressecamento da pele, confusão mental e também pode vir, né, a ocasionar um aumento da temperatura corporal e até a morte em casos graves. O Ministério da Saúde, eles destacam entre os sinais de desidratação: olhos fundos, ausência de lágrimas quando a criança chora, boca e língua secas, ter muita sede, beber água, né, ou outro líquido muito rápido, diminuição da quantidade de urina e afundamento da moleira, no caso do neném, em bebês. Então, beba água temperada. Se você não gostar de água, né, beba água temperada, ande sempre com uma garrafinha ao lado, tome mais chá e café, que ali a gente vai ter, né, a presença de uma grande quantidade de água, mas evite o açúcar, né, coloque pouco. Coma mais frutas que tem uma porcentagem maior de água e também verduras. Beba água com gás e limão, caso você não goste.
de água comum. Conte também com a ajuda de aplicativos, como eu falei para vocês, hoje a gente tem aplicativos que nos lembrem, né, que temos que beber água. Então, hoje, né, a tecnologia, ela veio também para nos facilitar a nossa vida. Lógico, né, que a gente na internet, a gente encontra muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Então, a gente tem que saber aproveitar. Então, na semana passada falamos do sódio. O sódio, ele é um importante, né, mineral, e normalmente é encontrado aí na natureza com outro elemento químico que é o cloreto. Então, o cloreto de sódio, ele é o famoso sal de cozinha e ele possui cerca de 40% de sódio em cada grama. Então, ele trata-se de um componente vital para o corpo, pois ele equilibra ali a quantidade de água do nosso organismo. Então, enquanto o sódio ele retém os líquidos, o potássio ele provoca o quê? A excreção, de modo que as células fiquem com a quantidade certa de água. Então, essas duas duplas, né, elas não podem faltar ali. Então, é bom a gente estar sempre ingerindo, né, frutas, legumes que tenham potássio. E a água, ela sempre acompanha o sódio, tá? Então, normalmente dentro da célula ali a gente encontra uma maior quantidade de potássio e fora da célula tem uma maior quantidade de sódio. Mas se ocorrer algum problema e esse sódio ele invadir, né, ele for para dentro da célula, o sal, a água, ela vai também para dentro da célula muito rápido e vai ocorrer uma turgidez, né, vai ser túrgida ali essa dentro da célula e isso pode ocasionar aí a retenção de líquido. Então, por isso que é bom sempre ter esse equilíbrio entre o sódio e o potássio, né, nas células. Os benefícios comprovados aí para né, tá mantendo mantendo sódio no organismo, então ele traz também sérios bons benefícios para o nosso organismo. Como? Eles são aliados do coração, então a dupla sódio e potássio são essenciais para as contrações musculares e também ajuda aí a manter o ritmo cardíaco normal. Ele evita o cansaço, então ele participa aí do fornecimento de energia para o organismo, bom para os músculos, bom em casos também de vômitos e diarreias, né, no caso aí do soro fisiológico. E também equilibra a quantidade de água. O sódio ele age retendo os líquidos no organismo, enquanto o potássio ele provoca a excreção da água. Então, assim, quando há um equilíbrio, né, entre os dois, ocorre também um equilíbrio na quantidade de água do corpo, permitindo que as funções do organismo eles ocorram corretamente. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, não se deve ultrapassar 2 gramas de sódio por dia, o equivale a 5 gramas de sal. Então, mas o brasileiro, né, ele está longe de cumprir essa meta, porque, em média, cada um de nós come 12 gramas de sal por dia. Então, é uma grande quantidade de sal que ingerimos aí durante o dia. Então, aqui temos esses exemplos, igual uma salsicha equivale a 609 miligramas de sódio, um cubo de caldo, né, muito sódio ali, porque normalmente a gente usa um cubo ali para preparar uma comida, igual carne, normalmente a gente coloca carne, né, esse cubo de carne ali, esse cubo de caldo de carne naquele preparo, né, daquela carne, ou, né, de frango, qualquer coisa, então tem que tomar muito cuidado. Sazon tem um alto teor de sódio, então não aconselho de jeito nenhum, e fora o corante. Então, macarrão também instantâneo, né? Um alto teor de sódio, molho de tomate, Adoro. mortandela. Então, são vários alimentos aí que têm um alto teor de sódio, né? Consequentemente, aí também sal.
Então, o sódio em excesso traz sim malefícios para o corpo, né? Então, a retenção exagerada dos líquidos piora sintomas associados então à obesidade e também problemas cardíacos. Deixa eu ver quem está chamando. Tá, Jéssica. O sódio em excesso também retira o cálcio dos ossos, que cronicamente pode levar à osteopenia, né, ou à osteoporose. Então, é um sério risco aí. Os rins, eles têm a função de quê? De eliminar o excesso de sais do corpo humano, mas também eles têm um limite, lógico. Então, os rins, eles não conseguem eliminar... o que os rins não conseguem eliminar fica na corrente sanguínea, o que provoca aí a retenção desse líquido. Então, quando os vasos sanguíneos eles ficam cheios de sódio, eles começam a puxar mais água, o que é um processo químico natural. Então, a água, ela vai, né, de um meio ali hipertônico por meio hipotônico. Então, osmose, né? Então, o sódio, a água, ele vai atrás do sódio. Então, por isso que ocorre essa retenção de líquido. Essa daqui eu também trouxe para vocês como que a gente deve estar calculando, né, o sódio ali e, consequentemente, a quantidade de sal ali que tem nesses alimentos. Então, vou falar mais uma vez, né, como que funciona essa continha. Aqui a gente tem um exemplo de macarrão instantâneo. Então, esses dados aqui, né, às vezes não é verdade o que está lá no macarrão instantâneo. Mas a presença de sódio, né, no macarrão instantâneo também é muito alta. Vocês podem estar conferindo. Então, aqui a gente tem uma regrinha que... então, a gente tem que tirar os dados, né, dessa informação nutricional. Qual que é a porção? Aqui a gente tem a porção de 80 gramas. O peso total dessa embalagem é de 160 gramas. O sódio aqui é de 1.757 gramas para 80 gramas, né, do total aqui dessa embalagem. Então, é apenas para isso. Então, eu quero saber qual que é a quantidade de sódio que eu tenho no peso total de 160 gramas em todo o macarrão. Então, vamos lá. Então, eu tenho o peso da embalagem. Qual que é o peso da embalagem? 160 gramas. O peso da porção é 80 gramas, vezes o sódio, que é 1.757 miligramas. O total de sódio presente em todo o macarrão é 3.514 miligramas de sódio. Tá, então agora eu sei a quantidade de sódio presente, né, em todo o macarrão aqui. Quando eu falo macarrão, eu falo também, né, o sachê ali do tempero, que é o principal. Então, como que eu vou calcular a quantidade de sal que eu tenho ali, né, nesse produto? Então, eu já tenho a quantidade de sódio, né, que eu calculei, que é 3.514 miligramas. Vezes 0,0025. Lembrando que esse aqui é um número fixo, tá? É um número fixo, que eu vou utilizar ele aqui para calcular qualquer tipo de alimento. Seja refrigerante, seja bolacha, seja skinny. De todo jeito, esse aqui vai ser o meu número fixo. Eu só vou encontrar a quantidade de sódio que tem naquele produto, vezes esse valor. Então, o valor total, né, a quantidade de sal total daquele alimento é 8,78 gramas de sal, certo? Então, esse é um jeito de calcular a quantidade de sal que tem naquele produto. Então, também, né, se você consumir uma quantidade baixa de sódio, pode acontecer um processo contrário. Então, o sangue ele circula mais lentamente. Lembra, o excesso de sódio, ele aumenta, né, a circulação sanguínea é mais rápida. Já o consumo, né, a falta de sódio,
o sistema circular ali ele é mais lento, o que também prejudica a oxigenação das células e pode também causar desmaios. Ou seja, né, por isso, durante uma crise de hipotensão arterial, pressão baixa, um pouquinho de sal é o melhor remédio ali na hora. Então, a falta de sódio no organismo pode levar a dor de cabeça, desidratação intensa, fraqueza muscular, vômitos, diarreias e até mesmo arritmia cardíaca. Então, a manutenção do equilíbrio hídrico e de sódio em idoso é mais lento, né? Então, quando a pessoa ela envelhece, o corpo ele vai ficando menos capaz de manter esse equilíbrio hídrico e de sódio por várias razões. Ocorre aí a diminuição da sede, alterações nos rins, né? Então, menos líquido no corpo, incapacidade de obter água e também aumenta a quantidade de medicamentos. Então, se você tem um idoso, ou você cuida de um idoso, mantenha sempre um copo de água do lado dele, ou sempre leva água, né? Leve água para ele beber, porque às vezes ele pode, né, ter algum problema também de esquecimento, ou algum outro tipo de problema, ou ele às vezes não tem condição de ir até o bebedor beber água. Então, mantenha sempre por perto um copo de água, uma garrafinha de água, e vai sempre trocando, né, essa água, lógico. Turma, nossa, eu acho que eu falei muito rápido. Mas é isso. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta antes da prova? Não, só depois que vier a prova. Então, Tranquilo, por enquanto. tá tranquilo? Então eu vou estar encerrando também agora, porque vocês não têm nenhuma pergunta, nada. Eu vou estar fazendo a chamada. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode estar me chamando no privado, tá bom? Ótimo. Que às vezes a gente entende, mas depende do tipo da pergunta que faz na prova, faz a gente ficar confundida, né? Vamos ver como que é essa prova, né? Às vezes tem vários tipos de né, de perguntar, assim, de elaborar a pergunta, e às vezes a gente não lembra na hora, né? E às vezes é tão fácil que a gente acaba esquecendo. Mas é assim mesmo, tá um branco, né? Angélica, Débora, Divina. Presente. Estou presente, a Divina? Estou presente. Sim. Jeane. Presente. Girlene. Presença. Osana. Presente. Professora, eu tô aqui, já chamou meu nome? Tá. Jéssica. Já coloquei aqui. Turma, Então tá. Pode sair? Sim, se vocês quiserem sair, pode sair. Tem uma ótima prova, tá? Obrigada, professora. O meu nome não falou aí, João Quintela. Jailma. Ah, tá. Jennifer. Presente. João Carlos. Presente. João Vitor. Kelly. Lília. Maria Isabel. Presença. Mayra. Miriam. Patrícia. Não. Presente, professora. Patrícia. Veronice. Weber e Jeremias. Não? Então, tchau, gente.